Hoje, então, é o capítulo 7. Com o capítulo 7 nós terminamos o primeiro bloco de Atos dos Apóstolos, né? O primeiro bloco, eles estão basicamente depois do Pentecostes, ainda em Jerusalém. Esse primeiro bloco termina com, infelizmente, né, com a morte de Estevão. E daí começa uma grande perseguição que vai levar eles a sair de Jerusalém e ir para a Judéia e para Samaria. E depois, no capítulo 13, com as viagens de Paulo, vão até os confins da terra. E assim a gente tem lá a concretização de Atos 1:8, né? Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Na verdade, Atos 1:8 é uma profecia. Mas então, no capítulo 7, termina o primeiro bloco, que é a igreja basicamente em Jerusalém, depois do Pentecostes. E vai terminar com o discurso de Estevão, né, hoje, e também com a morte de Estevão. Então, o capítulo 7 é uma continuação do capítulo 6, né, com Estevão. No capítulo 6 nós vimos lá a prisão, né, de Estevão, ele é levado para o Sinédrio, né? Então, vamos continuar. Eu vou fazer uma breve retrospectiva aí de alguns versículos do capítulo anterior. Começa assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Porque eles tinham feito acusações contra Estevão. Então vamos relembrar rapidamente quais eram as acusações que eles tinham feito. Voltando então um pouquinho para o capítulo 6, diz lá: com isso agitaram o povo, né, os líderes ali, os saduceus, os líderes dos judeus, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Então as acusações, e eram falsas as acusações, eles contrataram falsas testemunhas, para a mesma coisa lá do julgamento de Jesus, né? De novo, usaram falsas testemunhas. Era uma podridão aquilo, né? Uma corrupção. Até hoje, né? Rola muita corrupção, às vezes, nas igrejas constituídas há muito tempo. A gente sabe que na Igreja Católica, infelizmente, tem padres excelentes, mas também rola muita corrupção na Igreja Católica, assim como rola muita corrupção em muitas igrejas. Infelizmente, as igrejas são formadas de pessoas e, às vezes, também rola corrupção no meio da igreja, principalmente igrejas organizadas há muito tempo e que já viraram quase mega empresas, né? Mas é isso, infelizmente, corrupção, né? Poder, onde o poder está envolvido, dinheiro, poder, enfim, né? E o lado humano do ser humano. Mas, enfim, assim como no julgamento de Jesus, contrataram falsas testemunhas. Essas falsas testemunhas diziam: este homem, Estevão, não para de falar contra este lugar. O lugar era o templo. Para os saduceus controlavam o templo. Então, acusar Estevão de que ele estava falando contra o templo, e o templo era sagrado, era o lugar, né, desde lá de Davi, de Salomão, e antes do tabernáculo, o templo era sagrado. Então, acusaram Estevão de estar falando contra o templo. E também contra a lei. E quando eles falam da lei, é principalmente a lei para os judeus nessa época, é principalmente os 5 livros de Moisés, ou seja, a Torá para os judeus, né? E eu quero que vocês notem isso, porque isso daqui, vocês vão ver como agora Estevão vai fazer um grande discurso no Sinédrio, de defesa. Defesa é forma de falar, porque foi um ataque, não foi defesa. Mas, enfim, é dada a oportunidade de Estevão fazer um discurso no Sinédrio, e o que Estevão vai falar, vejam que vai ter muito a ver com isso aqui. A acusação falsa, então, foi que ele estava falando contra o templo, né? E vocês vão ver que no discurso dele, ele vai falar sobre o templo, falar sobre o tabernáculo, sobre o templo. E também outra falso testemunho era de que ele estava falando contra a lei de Moisés. Então, aqui vocês vão ver no discurso de Estevão
que ele vai dar um show de conhecimento sobre as leis de Moisés, ou sobre conhecimento sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os livros escritos por Moisés, tá? Então, no discurso de Estevão vai aparecer esses tópicos aqui dessas falsas testemunhas. Continuando, olhando para ele, e assim que terminou o capítulo 6, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Talvez estava brilhando, a gente não sabe exatamente como era, mas as pessoas tinham essa impressão de que estavam vendo o rosto de um anjo. No capítulo 6, a gente viu que um grande número de sacerdotes havia sido convertido. Vocês podem lembrar lá da época de Jesus, que a gente tinha alguns sacerdotes que seguiam Jesus e que iam conversar com Jesus, que faziam parte do Sinédrio, né, e que foram convertidos, né? E o próprio Paulo era aluno de Gamaliel, né, e a Gamaliel era um dos bambambãs do Sinédrio. Então, provavelmente aqui nós temos ou a suposição de que alguns dos sacerdotes convertidos faziam parte do Sinédrio e deram esse testemunho de que o rosto de Estevão, nesse momento, né, começou a brilhar ou parecia o rosto de um anjo, ou até o depoimento do próprio Paulo, né, ou de alguém ali ligado ao Sinédrio. Então, continuando, o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras as acusações? Pessoal, provavelmente o Anás era o sumo sacerdote aqui, né? E historicamente devia ser, tá? Porque ele morre só depois, e o sumo sacerdote ele ficava até sua morte. Então provavelmente era o Anás, e o Anás é o mesmo do julgamento, daquele julgamento de Jesus, aquele julgamento corrupto de Jesus. Quer dizer, o que pode se esperar desse julgamento? Não pode se esperar nada. O que esperar de um julgamento com um juiz corrupto julgando? Não dá para esperar muita boa coisa, né? Então esse Anás é o mesmo que julgou lá, que participou do julgamento de Jesus, que com a mesma falcatrua de usar falsa testemunha, e agora acontece a mesma coisa, e é o mesmo sumo sacerdote que está liderando, né, que está conduzindo as questões, enfim, né? Não dá para se esperar um julgamento justo aqui. Um detalhe antes da gente continuar, porque agora Estevão vai começar a falar. O discurso de Estevão no Sinédrio faz uma retrospectiva histórica do Antigo Testamento. É bem impressionante, né? O conhecimento que Estevão está mostrando. A gente viu no capítulo 6 que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão é um dos primeiros diáconos, né? A gente viu isso no capítulo 6. E Estevão fazia sinais e maravilhas, então estava cheio do Espírito Santo. E a gente vai ver o conhecimento que Estevão vai mostrar do Antigo Testamento. É praticamente um resumo do Antigo Testamento que Estevão vai fazer nesse momento no Sinédrio. Mas ele tem um objetivo, e o seu objetivo parece ser o de mostrar que ao se opor a Jesus, os líderes estavam repetindo o erro dos seus antepassados. Estevão mostra que Israel, no Antigo Testamento, repetidamente resistiu e se opôs aos propósitos de Deus. Então ele vai fazer uma retrospectiva do Antigo Testamento, mas nessa retrospectiva ele vai deixar claro, olha, assim como os nossos antepassados, né, os líderes do povo no Antigo Testamento resistiram e se opuseram à vontade e aos propósitos de Deus, vocês agora estão resistindo ao próprio Cristo, ao próprio ungido, ao próprio Jesus, e vocês estão repetindo o erro dos seus antepassados. Então vamos ver agora a retrospectiva de Estevão, né, nesse discurso no Sinédrio. Começa Estevão, a isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse, sai da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé.
Vamos lembrar, pessoal, que Abraão saiu da Mesopotâmia, e daí ele passou pela terra de Canaã, mas depois eles foram para o Egito. Então, nessa altura aqui, Deus diz aqui, Deus não lhe deu nenhuma herança aqui. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês vivem agora. Mas Deus não lhe deu herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, né? Mas lhe prometeu que ele e depois dele os seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse nem filhos, né? Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Olha Deus profetizando a Abraão a escravidão no Egito durante 400 anos. Muito tempo antes de acontecer, né? A Bíblia é inspirada por Deus, não tem dúvida. Mas eu castigarei, diz Deus, eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. Egito, né? E depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Eles estão em Jerusalém, me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Agora, vejam o conhecimento de Estevão, né? Estevão começa lá com Abraão e está pegando os pontos principais da Torá, dos 5 livros de Moisés, a circuncisão, agora que era a aliança de Deus com Abraão, e deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia depois do seu nascimento, e mais tarde Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas. Agora notem que ele vai dizer que esses patriarcas, ele vai mostrar o erro dos patriarcas, tá? Os patriarcas, as 12 tribos de Israel, que viram o povo de Israel, começando por Jacó, os 12 filhos de Jacó, que viram as 12 tribos de Israel, o povo de Israel. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Estão vendo a rejeição? Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o palácio. Aqui, pessoal, está a primeira crítica de várias, tá? O que ele está mostrando aqui? Deus tinha escolhido José como seu líder. Vejam, antes de José, de acontecer tudo que aconteceu com José, de José ser jogado no poço, de José ser vendido, antes disso vieram os sonhos. E nos sonhos, José sonhou com os 12 feixes de trigo que se dobravam, né? Os 11 feixes que se dobravam perante o dele. José também sonhou com as estrelas, o sol e a lua, que seriam, né, os seus pais, seu pai, sua mãe, seus irmãos, né, de novo o reverenciando. Ou seja, Deus escolheu José, mas os seus irmãos, que são os patriarcas, os pais do povo de Israel, por inveja, né, o venderam. Então vejam aí, de novo, o se voltar contra o escolhido de Deus. Já começa por aí, o rejeitar e o se voltar contra o escolhido de Deus. E daí ele continua. Depois, houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo consigo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontraram alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar o seu pai, Jacó, e toda a sua família, e eram 75 pessoas. Isso é um dado interessante. Quando Jacó foi para o Egito, né, eram 75 pessoas. Depois, em 400 anos lá, viram um povo, né, extremamente numeroso. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo de Abraão, que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia.
Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. E agora vem a escravidão. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Percebam, agora vem o segundo exemplo. O primeiro foi de José. Deus havia escolhido José. Havia escolhido José para uma grande obra, que era saciar a fome do mundo, de boa parte do mundo na época, e inclusive salvar a vida do seu próprio pai e dos seus próprios irmãos. Deus o havia escolhido, mas os seus irmãos o rejeitaram e por inveja, né, o jogaram no poço e depois venderam. Perfeito? Agora Deus, então Deus está proporcionando líderes, Deus está mandando a salvação e os salvadores e o povo está rejeitando. Agora vai acontecer a mesma coisa com Moisés, né? Então Moisés é novamente esse líder, o povo está escravizado, novamente Moisés é o líder que Deus está escolhendo e está levantando para ser o libertador do seu povo. Mas também Moisés vai ser rejeitado pelo seu próprio povo. Então vejam lá, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Notem a frase: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? De novo, Deus escolheu, Deus enviou o seu libertador, mas o seu próprio povo o rejeita, né? Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? E rejeita Moisés no primeiro momento, tanto que Moisés tem que fugir. Então, relembrem, antes da gente continuar, porque nós já vimos 2 casos até aqui e tem mais. Parece que o objetivo de Estevão é o de mostrar que, ao se opor a Jesus, os líderes estavam repetindo o erro dos seus antepassados. Estevão mostra que Israel repetidamente resistiu e se opôs aos propósitos de Deus. Agora vamos continuar. Ouvindo isso, né, que ele disse: você quer me matar como você matou o egípcio? Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas, no deserto, perto do Sinai, e vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Notem aqui, pessoal, que olha como o que Deus está fazendo. Deus está mandando Moisés como libertador. Moisés está lá, né, com os nos seus rebanhos, com o seu sogro, mas então Deus pega Moisés e Deus, olha o que Deus fala: eu ouvi os seus gemidos e eu desci para livrá-lo. Vem agora e enviarei de volta ao Egito. E Moisés é visto como um Jesus em miniatura, né? Esse libertador em miniatura que já aponta para um libertador muito maior que viria depois. Então, no Antigo Testamento, Moisés é a miniatura de Cristo.
E isso que Deus faz com Moisés no Antigo Testamento é o que Jesus está fazendo no Novo Testamento, quando Jesus envia o seu próprio filho, quando Deus envia o seu próprio filho ao mundo, né? Eu ouvi os seus gemidos e eu desci para livrá-lo. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes uma luz. É isso que Deus está fazendo, enviando o seu próprio filho, que está sendo rejeitado pelos líderes, pelo povo de Israel, que é o povo de Deus. Então, é isso que Estevão está tentando abrir os olhos dos líderes para o que está acontecendo, e a história está se repetindo. Deus mandou Moisés para ser um libertador, né? Mas o povo rejeitou Moisés também, né? Vem agora e eu enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Que é a mesma coisa que estão fazendo com Jesus, né? Quem é esse Jesus? Quem o nomeou líder e juiz sobre nós, né? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Este é aquele, agora veja, este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. E nesse texto aqui tem muita coisa embutida. Vejam, primeiro, Moisés era de Moisés vinha a Torá, os 5 livros de Moisés, que eram a lei do povo de Israel. Os fariseus tentavam seguir à risca todos os mandamentos de Moisés e toda a Torá. Isso são os livros sagrados para os judeus, né? Então Moisés é tido em altíssima consideração. E agora Estevão mostra para eles que o próprio Moisés profetizou a vinda de Jesus, dizendo: este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Um profeta como eu. E agora vejam, ele os tirou de lá, os tirou do Egito, fazendo maravilhas e sinais no Egito, né? As pragas no Egito, no Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho, no deserto, fazendo sair água da rocha, etc. Então, Moisés fez grandes sinais e maravilhas e salvou o povo. E, novamente, o que Estevão está querendo mostrar é: Jesus esteve aqui. Olha os sinais, olha as maravilhas que Jesus fez, a ressurreição de Lázaro, todos os milagres que Jesus fez entre vocês, né? Jesus fez inúmeros sinais e maravilhas. Ele é este novo profeta e vocês o estão rejeitando. Moisés profetizou então a vinda de Cristo. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Quem? Vamos só relembrar. Moisés, né, estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados. Aqui é uma visão do Sinai, né? Quando Moisés sobe para o Monte Sinai para receber a lei de Deus, fica lá durante 40 dias, o povo está acampado ao redor do Monte Sinai, o povo vê fumaça no Monte Sinai, saindo fumaça do Monte Sinai, trovões e relâmpagos, né? Então, ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Notem aqui, anjo que lhe falava no Monte Sinai. Normalmente isso não aparece no Antigo Testamento, e no relato dos 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20, a gente não vê um anjo falando com Moisés, mas também a gente não tem o relato do Monte Sinai. O relato que a gente tem é mais do povo embaixo do Monte Sinai e Moisés descendo com os 10 mandamentos. Então a gente não tem em Êxodo escrito que um anjo falou com Moisés no Monte Sinai, mas nós temos no Novo Testamento, em vários lugares, que um anjo se manifestou e um anjo fez essa mediação da entrega da lei para Moisés no Monte Sinai, tá? Então, isso eu vou voltar um pouquinho depois a isso novamente. Ele estava na congregação, no deserto, quando o anjo lhe falava no Monte Sinai com os nossos antepassados. E recebeu palavras vivas
para transmiti-las a nós. Moisés recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe e, pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Aqui está também a parte do deserto. Vocês lembram quando eles saíram do Egito e foram para o deserto e não passou muito tempo, o povo já começou a se revoltar contra Moisés e disse, pô, por que você nos tirou do Egito, onde nós tínhamos os nossos alhos, as nossas cebolas, né? Quem dera a gente estivesse lá no Egito ainda. Começaram a se murmurar e rejeitar Moisés como líder de Deus, porque ele os tirou e os libertou do Egito. E essa é a questão. Os nossos, apesar da libertação promovida por Deus, das palavras vivas de Moisés ao povo, Moisés era o transmissor das palavras de Deus. Deus estava com Moisés, com o seu povo, através de Moisés com o seu povo. Mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer. Pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Continuaram ali no deserto, mas em seus corações voltaram para o Egito. Veja que daqui a pouco vai falar povo de incircunciso de coração incircunciso, de coração obstinado. Eles ficaram no deserto, mas seu coração voltou para o Egito. Continuando. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios, fizeram uma celebração em honra ao que as suas mãos tinham feito. Olha o coração, né? O coração rejeitando a Deus e a Moisés. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. E aqui Estevão está citando o profeta Amós, capítulo 5, versículo 25. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos do deserto, ó nação de Israel? É um questionamento de Deus e é uma pergunta retórica, porque a resposta é não foi a mim que vocês apresentaram sacrifício. Vocês apresentaram sacrifício para vários outros deuses. É um julgamento de Deus. Né? Continuando, ao invés disso, vocês levantaram o santuário de Moloque. Moloque era aquele deus aos quais as pessoas sacrificavam crianças. Né? Vocês levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã. Renfã é um deus praticamente desconhecido, não se tem esse nome bem desse jeito. O mais próximo e a dedução mais provável é que seja uma adoração a Saturno da época. Tá? Na verdade, daí seria, em outra língua, seria Refã, que é o mais próximo, provavelmente, mas a gente não sabe muito dessa divindade da época. Mas aqui Estevão está citando. Ídolos que vocês fizeram para adorar, portanto eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Então, o cativeiro babilônico é claramente o castigo de Deus pela obstinação de coração do seu povo, pelo afastamento do seu povo dele. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo, e agora vejam, até aqui, Estevão, olha a acusação, as falsas acusações que Estevão estava falando contra a lei de Moisés e contra o tabernáculo, as duas acusações. Até aqui vocês vejam que Estevão está mostrando um conhecimento da lei de Moisés total, começando lá por Abraão, pela circuncisão, ele vai falando sobre o Antigo Testamento, né? Então, isso já tirou essa falsa suposição. E agora ele vai falar sobre o tabernáculo, mostrando uma compreensão muito mais ampla sobre o tabernáculo do que aquela posição restrita que os sacerdotes tinham. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Lembrando que o tabernáculo era uma tenda, e então, aqui é a época de Josué, quando eles entram para dentro da terra prometida, sempre o tabernáculo é uma tenda que tem que ser levada. Né?
Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação, né, uma casa para o Deus de Jacó. Então, Davi queria construir o templo, mas foi Salomão quem construiu a casa. Deus disse que Davi não ia construir, mas Salomão o construiria, foi isso que aconteceu. Então, primeiro o tabernáculo, olha Estevão aí falando, né, da origem do tabernáculo, da origem do templo. Todavia o Altíssimo, e agora veja a compreensão ampliada de Estevão, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Ele está dizendo que ele está usando praticamente as palavras de Salomão quando Salomão inaugurou o templo no Antigo Testamento. E Salomão falou essas mesmas palavras aqui praticamente de Estevão, né? Que o templo não pode conter Deus. Não é como se Deus, né, só estivesse no templo. E um templo, uma casa feita por mãos humanas não pode conter o Deus eterno, né? Então é uma compreensão muito mais ampla do que essa compreensão restrita que os saduceus, né, e o sinédrio tinha do templo. E daí ele aplica: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados e sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? E aqui, daí vocês notam como Estevão foi montando o discurso dele sobre o Antigo Testamento, mostrando como o povo do Antigo Testamento e os antepassados, desde os patriarcas fizeram isso com José, o povo fez isso com Moisés, sempre com os líderes que Deus mandou, com o socorro e com os libertadores que Deus mandou, sempre, e com os profetas também, agora ele acusa dos profetas, né? Como o povo sempre perseguiu, né, e foi obstinado. Aqui é interessante, povo rebelde, obstinado de coração, de ouvidos. O termo grego é incircunciso de coração. Até algumas Bíblias, a nossa Bíblia traz obstinado, mas algumas Bíblias mais anteriores, de tradução anteriores, trazia incircunciso de coração. O que é interessante, e isso daqui traz, o que ele está falando aqui, ele está usando, de novo uma citação de passagens no Antigo Testamento. No Antigo Testamento isso aparece diversas vezes, acusação dos profetas, Deus acusando através dos profetas o seu povo, de que o seu povo é um povo incircunciso de coração. E aqui é uma boa meditação também para nós e para o povo de Deus de todas as épocas. Eles eram o povo da circuncisão. A circuncisão era um sinal externo, era o cortar do prepúcio. Muito bem, então eles tinham o prepúcio cortado. Teoricamente, eles são povo de Israel, eles são o povo circuncidado, o povo que tem essa aliança com Deus, né? Tem a circuncisão. Muito bem, tem a circuncisão na carne, tem a circuncisão externa, mas o seu coração é um coração incircunciso. Isso leva a gente sempre a refletir de que a gente, trazendo hoje em dia, a gente pode ter o nosso nome no rol de membros de uma igreja. Eu sou membro da igreja reformada, né? Eu sou membro da igreja tal, beleza. Não é porque a pessoa tem o nome e teoricamente é membro de uma igreja que ela realmente está seguindo a Deus e que ela realmente, seu coração está em Deus e que Deus é tudo para ela. Né? E é isso que está acontecendo com o povo no Antigo Testamento, em diversas situações, e Estevão está mostrando que está acontecendo novamente ali no Sinédrio na época de Jesus. Um povo incircunciso de coração, circuncidado na carne, mas o coração não está com Deus. Um povo incircunciso de coração e de ouvidos. Né? Quantas vezes Jesus vai falar assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque os ouvidos às vezes parecem tão fechados. Você ouve, mas não ouve. Você ouve, mas não escuta. Entra aqui, sai aqui, não vai para cá, não vai para o coração. E isso, meus irmãos, tem que cuidar. Alerta aqui, vamos fazer uma aplicaçãozinha para nós, né?
olha como é que a gente vai para o culto. Não basta estar no culto. Jesus diz, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não basta ir para o culto, não basta estar no culto, não basta sentar no banco, né? Não basta simplesmente ouvir com os ouvidos. Se essa palavra não vem para cá, se essa palavra não vem para o coração, se você não está ali para adorar a Deus, de fato, de coração, culto é cultuar a Deus. Eu estou ali para cantar e eu canto. Os hinos que eu canto para Deus. Eu não só murmuro para os outros, eu não estou ali simplesmente falando, cantando, mas eu estou cantando e louvando para Deus. Eu estou ali buscando a palavra de Deus, que é fonte de vida para mim, e essa palavra eu estou aplicando para a minha vida. Né? Então, a gente tem que cuidar. Não simplesmente dizer, eu sou membro da igreja, tá bom, mas e o coração, né? Cuidado, coração incircunciso, né? Os ouvidos incircuncisos, obstinados. E vocês são iguais aos seus antepassados. E aqui é interessante que ele diz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Notem a passagem, uma das várias passagens do Antigo Testamento sobre essa questão de incircunciso de coração. De onde Estevão está tirando? Profeta Ezequiel, profeta Jeremias, Moisés já tinha falado. Vou mostrar um só para vocês. Jeremias 6,10. A quem posso eu falar ou advertir? Pergunta Jeremias a Deus. A quem eu posso eu falar e advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles, diz Jeremias para Deus, os ouvidos deles são obstinados, são incircuncisos. Eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. Estão vendo? E por isso vem depois, né, essas lamentações de Jeremias se lamentando para Deus, porque Deus dá a tarefa para Jeremias de pregar a palavra de Deus para esse povo. Mas agora se coloque no lugar de Jeremias, pessoal. Se diz que Jeremias é um profeta chorão, de certa forma é mesmo, mas por que ele chora? Por que ele se lamenta? Porque a situação é dramática. Não a situação dele, a situação do povo, para quem ele tem que pregar a palavra de Deus. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará, Deus? Os ouvidos deles são obstinados, são incircuncisos, eles não podem ouvir. Entra aqui, sai lá. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontram nela motivo de prazer, mas o povo incircunciso de coração e de ouvidos. É isso que Estevão está falando e é isso que está acontecendo. Entende? Não querem ouvir, não têm prazer em ouvir a palavra de Deus. E, meus irmãos, assim era Israel no Antigo Testamento. Será que é tão diferente assim hoje? Quantos nas igrejas têm o hábito de leitura da Bíblia? Quantos nas igrejas, de fato, têm fome e sede da palavra de Deus? Entende? É triste a situação. E eu não sei se é muito diferente do Antigo Testamento. Acho que não. Entende? A gente pegar a multidão de cristãos que tem hoje, de membros de igrejas, que não tem prazer nenhum com a palavra de Deus, que não buscam a palavra de Deus, que não tem fome da palavra de Deus, entende? Que não tem dedicação pela palavra de Deus, de colocar essa palavra em prática na vida. Quem me escutará, diz às vezes parece que os pastores estão falando... Olha, eu já fui pastor em vários lugares. Eu estimo a minha igreja aqui agora, que a minha igreja aqui, olha, quando eu prego, eu vejo que as pessoas estão prestando atenção e estão tentando absorver aquilo ali, estão pensando aquilo ali, e eu me sinto realizado com a minha igreja, porque eles dão valor para a palavra de Deus. Agora, eu sei, eu já me senti muito frustrado assim como Jeremias. Às vezes você está pregando, você vê que as pessoas estão lá nos cafundó do Judas, entendeu? Não estão nem aí porque estão ouvindo. Ou vieram para a igreja, mas não
não estão ali na igreja, e muitos das igrejas não estão nem aí para buscar nada. Aparece lá de vez em quando na igreja, não quer nada com nada. Então, né? Não é tão diferente assim. Mas, enfim, tem que cuidar com a incircuncisão de coração, que a gente sempre volte para isso, dê atenção, de ter fome da palavra de Deus, ouvir, de fato, ouvir e tentar praticar, né? Quem ouve as minhas palavras e as pratica é um sábio que constrói a casa sobre a rocha. Ouvir, praticar, viver, temor a Deus, né? Muito bem. E a questão do resistir ao Espírito Santo, diz aqui. Ele sempre resiste ao Espírito Santo. E o que é resistir ao Espírito Santo? Vejam aqui, vamos fazer a conexão. Resistir ao Espírito Santo, a palavra do Senhor é para eles desprezível e não encontram motivo de fazer nela. Resistir ao Espírito Santo é resistir à palavra de Deus. E é desprezar a palavra de Deus. Tá? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda, eles mataram os profetas. Isaías, né? Isaías talvez tenha sido, pela tradição, foi cerrado ao meio. O profeta Isaías, pessoal, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. As profecias dele é ele que profetiza sobre a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel, né? É Isaías capítulo 7, é Isaías capítulo 9, o povo que vivia em trevas viu grande luz, seu nome será conselheiro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. As profecias de Isaías se concretizam em Jesus. Isaías 53, sobre a morte de Jesus, perfeito, né, como o cordeiro é levado ao matadouro. Enfim, Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias, né? Enfim, eles mataram os profetas, eles rejeitaram os profetas. Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, a vinda de Jesus. E assim como os antepassados mataram, rejeitaram e mataram os profetas de Deus, os escolhidos e enviados por Deus, e os profetas de Deus, vocês agora, diz Estevão, vocês mataram o justo com letra maiúscula, o justo, né? O perfeito, o próprio Deus Filho que veio à Terra, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Agora, Estevão, de certa forma, coloca eles na parede. Quer dizer, quem é que não conhece a lei? Porque ele foi acusado injustamente de não conhecer, de estar pregando contra a lei. E ele mostra o conhecimento da lei e agora ele reverte a questão. Quem é aqui que não conhece a lei? Né? Vocês não conhecem a lei. Vocês receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. E só essa questão dos anjos, porque é uma curiosidade, né? Como eu falei antes, a gente não vê isso em Êxodo, que tinha, quando Moisés estava no Monte Sinai, tinha anjos, mas veja como Paulo confirma isso. Gálatas 3,19, Paulo diz, a lei foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Mediador é Moisés, né? Mas a lei foi promulgada por meio de anjos. Mesma coisa em Hebreus confirma isso também, de que provavelmente a entrega dos 10 mandamentos por Deus no Monte Sinai foi mediada por anjos, né? Ainda que em Êxodo capítulo 20 a gente não veja isso. Então é um acréscimo interessante que a gente tem aqui. Ouvindo isso, então, Pedro, provavelmente Estevão ainda não tinha terminado o discurso dele, mas ele foi interrompido. Quando diante dessa acusação de que eles haviam matado, eram traidores e assassinos do justo, né, de Jesus, ouvindo isso eles ficaram furiosos, rangiam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Que visão magnífica nesse momento tão complicado aqui, desse julgamento injusto, mas isso traz tanto conforto e paz para Estevão, né?
vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Para Estevão, isso foi confortador, lhe trouxe paz, lhe trouxe confiança, né, de ver Jesus à direita do Pai, em pé, que é uma postura de prontidão, não sentado, mas em pé, né, à direita do Pai. Para Estevão é consolador, confortador, fortalecedor, mas qual é a leitura agora do Sinédrio, quando Estevão diz que ele vê, que ele está vendo o céu aberto e o Filho do Homem, que é Jesus, de pé à direita de Deus. Quando eles ouvem Estevão dizer isso, então agora eles vão matar Estevão, porque isso para eles é inadmissível. E isso significa, o que Estevão está falando, significa colocar Jesus em pé de igualdade com Deus, à direita do Pai como Deus. Entende? Então, para eles, é tudo que eles sempre odiaram em Jesus, é que Jesus, que o povo via Jesus como Deus, como Messias, e que Jesus, nas suas palavras, e principalmente quando Jesus dizia eu sou é a mesma frase que Deus usava para se definir no Antigo Testamento. Eu sou o que sou. E Jesus, quando Jesus usa o eu sou, e Jesus usou várias vezes o eu sou, ele está se colocando em pé de igualdade com Deus. E era tudo que eles odiavam, e por isso eles quiseram a morte de Jesus. E agora, Estevão diz que vê Jesus à direita do Pai, em pé, né, à direita do Pai. Então, eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade. Então, imagine isso, né? Com Jesus, pegaram Jesus, colocaram uma cruz em suas costas e obrigaram Jesus a carregar a cruz até o Calvário para crucificá-lo, né? Jesus não conseguiu, então tiveram que pedir ajuda e tal, né? Mas a mesma coisa que o Sinédrio ficava junto ao templo. E agora eles pegam Estevão, olha a raiva, né? Pegam Estevão, arrastam-no para fora de Jerusalém e começam a apedrejá-lo, que era a punição, né, para blasfêmia, que para eles isso é uma blasfêmia contra Deus, comparar Jesus com o próprio Deus. Então arrastam-no para fora da cidade e começam a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. As testemunhas deixaram seus mantos, de acordo com a lei de Deuteronômio, os primeiros que começam o apedrejamento, porque a lei do apedrejamento era uma lei mosaica. Vamos só lembrar que a lei de Moisés daí é uma lei civil na época, porque o povo no deserto, eles são um povo agora independente e Deus os organiza civilmente. Então, eram leis civis. Hoje em dia não são mais válidas, tá? Não queira apedrejar ninguém, né? Porque isso eram leis civis do Antigo Testamento, já não válidas para nós hoje, porque hoje nós temos leis civis que nos regem, né? Mas sim, tinha essa lei, e na lei de Deuteronômio, os primeiros a começar o apedrejamento eram as testemunhas. Então, as testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui, então, começa, é o ponto de transição, é o final do primeiro bloco da igreja em Jerusalém. Termina esse primeiro bloco com a morte de Estevão. E aqui, em Saulo, que vai ser Paulo depois, em Saulo já começa a transição para os próximos dois blocos de Atos, né? Agora começa a aparecer Saulo já. Saulo, então vamos lembrar, um jovem de Paulo nessa época tinha aproximadamente 30 anos, era aluno de Gamaliel, já vimos isso, né? Gamaliel é um desses grandes, famosos bambambãs do Sinédrio, né? Ele tinha uma escola de ensino da lei no Sinédrio. Paulo era aluno dele. Então, Paulo, nessa época, ele está completamente envolvido com isso, é um judeu. Paulo depois fala isso, né? Que ele é um judeu fervoroso, e ele queria matar os cristãos mesmo, porque ele via nos cristãos um perigo mesmo, e blasfemadores de Deus, né, e da fé. Mas então,
Paulo tinha aproximadamente 30 anos, aluno de Gamaliel. Em Atos 8:1 diz que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Então ele estava participando ativamente, consentia na morte de Estevão, né? Ele queria que Estevão fosse morto mesmo e achava que aquele apedrejamento era digno de acontecer. Lucas, o médico, quem está escrevendo Atos? Lucas, o médico amado, ficou sabendo disso pelo próprio Paulo. Como esta morte ficou gravada na memória de Paulo. Então, pessoal, isso às vezes a gente não pensa, né? Como Lucas está escrevendo Atos, como Lucas sabia disso? Como Lucas sabia do apedrejamento de Estevão, do que aconteceu no apedrejamento de Estevão? Lucas sabia disso pelo próprio Paulo. Lucas era o médico amado, né? Paulo chama Lucas de um médico amado. Lucas ouviu isso do próprio Paulo, né? Como essa morte de Estevão mexeu com Paulo. E Paulo fala isso. Atos 22:19, Paulo diz: Senhor, eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o mataram. Paulo tem vivo na memória a morte de Estevão. Isso, né? Isso toca profundamente e ele se arrepende depois profundamente do que fez. E aqui, pessoal, sempre há um exemplo, essa história de Saulo, que era um perseguidor, um fanático, sempre nos faz pensar. Paulo é um exemplo de que não há causa perdida. Não importa o tamanho do erro, importa o tamanho do Salvador. Jesus pode fazer dos piores os melhores e mais úteis servos seus. Nunca perca a esperança com alguém. Quem via Paulo jamais diria que Paulo um dia seria o apóstolo dos gentios, aquele que levaria a fé cristã para todos os lugares do mundo que ele conseguisse. E um dos maiores, considerado o maior, na verdade, o maior dos apóstolos, dos missionários de todos os tempos. E quem diria? Quem diria? E é isso que a gente tem. Não perca a esperança com pessoas, né? Os piores, né, quando Deus toca no coração, podem se tornar os mais úteis servos. Terminando, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. É impressionante como esse servo imita o exemplo do Senhor. Ele não amaldiçoou os seus inimigos. O pessoal estava o apedrejando, um julgamento injusto, o arrastaram, o apedrejaram, mas ele não amaldiçoou os inimigos, ele ora para os inimigos, assim como Jesus tinha feito na cruz, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão diz: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E a mesma coisa que Jesus faz na cruz, Senhor, né? Recebe o meu espírito, e Jesus entregou o espírito. Agora Estevão diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então o discípulo imita o seu Senhor, e não imita falsamente, o imita verdadeiramente, né? Dá para ver que é de verdade. Senhor, perdoa-lhes, né? Orou pelos que o apedrejavam, e que a gente também possa dizer isso com paz e tranquilidade, né? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A gente sabe para onde a gente vai na nossa morte, né? E só um último detalhe: Estevão foi considerado o primeiro mártir da era cristã. Depois de Jesus, né? Estevão foi o primeiro mártir da era cristã. E mártir, é interessante que mártir vem do grego, e no grego significa testemunha. Então, hoje em dia, quando a gente fala de um mártir, Tiradentes é considerado um mártir, o mártir da Inconfidência Mineira. O mártir é alguém que morre por uma causa. Então, a gente encara dessa forma, né? Os mártires são aqueles que morreram pela causa, que sofreram e morreram pela causa de Cristo. Mas, para nós, quando a gente pega o significado da palavra grega, mártir significa testemunha, é mais do que simplesmente sofrer por uma causa, mas é sofrer por ser uma
testemunha, por ser uma testemunha de Jesus. E foi isso que Estevão foi, uma testemunha de Jesus, e por isso ele morreu. E foi isso que aconteceu também com os milhares de cristãos nesse primeiro século, né? Aqui nós temos esse livro aqui, é leitura obrigatória das faculdades de teologia, Justo Gonzalez, tem 10 volumes, esse daqui é o primeiro volume, e pega o primeiro século do cristianismo. E Justo Gonzalez chama o primeiro século do cristianismo a Era dos Mártires, né? Foi principalmente ali na época de Pedro, de Paulo. Pedro foi crucificado, Paulo provavelmente foi decapitado, e ali, na época de Nero, nós temos milhares de cristãos que eram jogados nas arenas, que eram crucificados, que serviam de espetáculo público, né? E com Nero, em aproximadamente anos 63, mais ou menos, 63, 66, foram milhares de execuções de cristãos. E depois, no final do primeiro século, com Domiciano, que é a época de João, em que João também foi preso, escreve o Apocalipse preso da ilha de Patmos, foi outra época de grande perseguição dos cristãos. Então, nesse primeiro século é conhecido como chamado de a Era dos Mártires, e Estevão, na verdade, ele inaugura, foi o primeiro mártir, foi o primeiro que morreu por causa de Cristo, por causa do testemunho, por ser uma testemunha de Cristo, mas foi o primeiro de milhares dos primeiros séculos e dos milhares até hoje, né? Porque até hoje, nós vimos o culto de domingo, até hoje continuam sendo milhares de cristãos perseguidos, presos, como foram Pedro e João, sofrendo, né, terrivelmente, de diversas formas, em diversos países, e até sendo mortos aos milhares ainda hoje. Terminamos então aqui o primeiro bloco com a morte de Estevão, triste, né? Mas com a morte de Estevão termina esse primeiro bloco da igreja em Jerusalém, e a partir daqui agora a perseguição se intensifica e os cristãos começam a se espalhar, sair de Jerusalém e ir para Judéia e Samaria e depois até os confins da terra. Então não perca o próximo estudo, nós vamos começar o segundo bloco, quando a igreja começa a sair. O segundo bloco é interessantíssimo, não percam, pessoal, tem coisa muito interessante aí. O primeiro sínodo, né, da igreja cristã vai acontecer nesse segundo bloco, então tem coisas super importantes no segundo bloco também. Continuem acompanhando, capítulo 8, semana que vem.